Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouco e continuar falando um pouco sobre algumas morfologias que são encontradas aí nas nossas análises. São duas que são bem parecidas, aliás, que são as hemácias em rolô, onde as hemácias elas ficam quase que enfileiradas. E temos também as aglutinações dessas hemácias, que é um quadro aqui mais feio, digamos assim, que é quando essas hemácias elas formam grumos, elas acabam se juntando de uma forma mais desorganizada. Mas é claro, a gente vai saber como é que acontece cada uma, por que acontece cada uma. Iniciando pelas hemácias em rolô. Esse rolô, pessoal, nada mais é, ou ocorre, melhor dizendo, quando a gente tem um acúmulo de proteínas no nosso plasma. Bem, existe um potencial que consegue fazer com que cada hemácia não se atraia uma com a outra, elas se repelem entre si. E esse potencial ele é chamado de potencial zeta. Quando a gente tem um acúmulo dessas proteínas plasmáticas, esse potencial zeta, pessoal, ele acaba se quebrando, ele acaba sendo interrompido. As proteínas elas acabam interferindo nesse potencial zeta. E aí que acontece a formação do rolô, que é esse enfileiramento aqui que eu estava falando. Aliás, as hemácias em rolô são conhecidas também como pseudoaglutinações, certo? Elas têm esse caráter aqui. Só que é importante fazer o seguinte, pessoal, para a gente não confundir com um artefato, que a gente pode ver muitas vezes na lâmina isso aqui, porque tem muita hemácia, por exemplo, a gente vai ter que verificar em toda a lâmina esse rolô, esse enfileiramento. Não posso achar em um lugar só, em um campo só, tem que estar distribuído por toda a lâmina. Outra coisa, para eu saber também que não é um artefato, eu não posso ter só em uma direção. Eu não posso estar aqui, por exemplo, nessa figura aqui, só da esquerda para a direita. Eu preciso ter em várias direções diferentes, como está se apresentando aqui, ó. Tem da esquerda para a direita, eu tenho na diagonal, na outra diagonal, enfim. Um quadro interessante aí do rolô é que a situação mais comum é na patologia chamada de mieloma múltiplo. O que acontece no mieloma múltiplo? A gente vai ter lá o plasmócito. Aliás, o mieloma múltiplo também é conhecido como doença dos plasmócitos. Eu explico por quê. Porque no mieloma múltiplo, pessoal, nossa medula óssea ela vai produzir muitos clones desse mesmo plasmócito, que a gente chama de clone neoplásico. E esse clone neoplásico ele vai conseguir produzir uma alta quantidade de anticorpos, vai produzir uma quantidade exacerbada. O problema é o seguinte, que esses anticorpos aqui não vão ter função nenhuma para o nosso organismo, só vão estar sendo produzidos de forma exagerada. E aí, se você se lembrar, aliás, a gente tem um vídeo aqui falando de anticorpos, se você se lembrar, o anticorpo ele também é uma proteína. E aí que tá. A elevação da proteína, falando mais uma vez, vai fazer com que a gente tenha a quebra, o corte do potencial zeta, que mantém as hemácias repelidas uma da outra e vai fazer com que elas se organizem lá no rolô, naquele enfileiramento de hemácias. Tudo bem? Claro, pessoal, sempre lembrando do seguinte, esse é um padrão, é o que acontece na maioria das vezes. Eu posso ter acúmulo de proteína e não achar rolô em lugar nenhum, certo? É só um padrão que a gente tem. Quando a gente tiver esse rolô, então quer dizer que a gente tem uma quantidade elevada de proteínas no nosso plasma. E aqui por fim, pessoal, então temos a aglutinação de hemácias. Bem, quais são as situações comuns então onde a gente tem essa aglutinação? Temos na presença de algumas anemias hemolíticas, que é aquela anemia onde a gente tem o rompimento da hemácia, a perda da hemoglobina, consequentemente a anemia. Bem, algumas infecções também de estafilococos e tripanossomas. E também essa situação pode estar presente em pessoas que são saudáveis, não possuem nenhuma dessas situações que a gente falou. Mas por que acontece então essa agregação de hemácias, a formação desse conjunto aí grudado, uma hemácia na outra? Também, pessoal, na presença de
anticorpos. E esses anticorpos vão fazer com que essas hemácias elas se aglomerem. Anticorpos esses que estão presentes ou no nosso soro, ou no nosso plasma, e por isso que eu posso chamar essa aglutinação de autoaglutinação. Bem, a gente falou aqui de algumas doenças, pessoas normais, mas um fato que talvez seja bem comum é que essa agregação de hemácias pode acontecer na presença de anticorpos frios. O que é um anticorpo frio ou estimulados ao frio? São aqueles anticorpos que só vão ser ativados quando a minha temperatura for baixa. Com temperatura baixa eu quero dizer da amostra. Isso por quê, pessoal? Isso vai cursar com o quê? Quando a gente vai fazer a coleta no paciente, o sangue dele vai estar em uma temperatura corporal que normalmente está aí em 37 graus. Mas para eu armazenar, para eu poder fazer outras pesquisas nessa mesma amostra, eu vou precisar conservar essa amostra em ambientes frios, em uma câmara fria. Logo, se a gente tiver aqui a presença de anticorpos frios, a gente também vai ter a agregação, vai ter a aglutinação de hemácias. Só que aí, pessoal, por exemplo, no hemograma, isso vai ser um problema. Isso porque no hemograma, se a gente se lembrar, também a gente faz a contagem de hemácias. O problema aqui é o seguinte: o aparelho em questão ele só vai contar uma hemácia em cada grumo desse aqui. Logo, então, o meu hematócrito, que é o índice hematimétrico que conta essas hemácias, vai estar baixo. E a hemoglobina vai estar normal, então vai estar desregulado, não vai estar proporcional a essa situação. E claro, não vai estar correto. Logo, então, eu vou precisar fazer a correção desse problema. Como é que eu faço isso, então? A gente vai colocar essa mesma amostra em uma temperatura corporal, que vai ser também 37 graus normalmente. Logo, quando eu faço isso, então, esses anticorpos aqui, eles não vão estar mais ativados. O hematócrito, então, ele vai estar fidedigno, ou seja, não vamos mais ter a aglomeração dessas hemácias, não vamos ter mais essa aglutinação, e aí a gente vai ter um padrão que está correto, vai estar fidedigno, tudo bem? Então essa é a diferença aqui da aglutinação lá para o rolô. Bem, pessoal, é isso aí então, espero que você tenha gostado. Se gostou, então deixa o seu like, isso é muito importante. Todas as redes sociais vão estar aí na descrição do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, é bem rápido, é só apertar o botãozinho aí que tem embaixo e inscreva-se. Se possível, é importante também que você compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais. Se tem alguma pergunta, tem alguma crítica, pode deixar aí também no comentário que a gente vai responder. Então, forte abraço para você e até a próxima.